Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, hoje é sexta-feira, hoje tá todo mundo com astral lá em cima, quem não está deveria estar, porque a sexta-feira é um dia marcado pelo congraçamento, pelo relaxamento de toda a labuta durante a semana, e aqui no Vinhos, etc e tal, não é diferente, ainda mais porque eu estou tendo o privilégio, a alegria, e esses momentos de alegria são importantes, marcantes, e eu recebo aqui a Ana Cláudia Soeiro, que é filha da Dona Lourdes e do Armando. Para que vocês tenham uma ideia, principalmente vocês que não estão em Manaus, estão me vendo com a Ana Cláudia a partir de agora, ela veio aqui para contar uma história maravilhosa que faz parte da grande história da cidade de Manaus. É uma história que envolve a boemia e hoje, na atualidade, envolve saudade, envolve uma construção maravilhosa de um casal que veio lá do além-mar, fixou-se em Manaus, teve 2 filhas maravilhosas e desenharam juntos esse casal. Eles desenharam um movimento cultural que hoje faz parte do patrimônio imaterial da cidade de Manaus, o Bar do Armando. Não tem, eu acho que, e a Ana Cláudia vai confirmar isso, eu acho que não tem ninguém em Manaus, e se tiver são poucas pessoas, que nunca ouviram falar, ou não frequentaram, ou não viram, passaram lá na frente do Bar do Armando, que fica localizado no complexo turístico, no maior complexo turístico da cidade de Manaus. Eu acho que fica uns 50 metros, 70 metros no máximo do Teatro Amazonas. É um lugar maravilhoso. A localização do Bar do Armando não existe aqui em Manaus. Nenhum outro bar tem aquela localização privilegiada. Turista lá, ó. Mas quem está aqui para contar a história linda desse bar, essa história que tem a ver com a família dela, é a Ana Cláudia, que me dá, novamente, eu preciso dizer isso, a alegria de estar comigo. Ana Cláudia, que bom te receber aqui. Que alegria. A tua presença aqui na entrevista, nessa nossa conversa, me trouxe muitas alegrias, boas lembranças. Eu não tenho nenhuma lembrança que não seja maravilhosa envolvendo o meu relacionamento com os seus pais. Eu fico muito feliz e eu estou me sentindo muito à vontade, Humberto, de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, é uma honra também. Ana Cláudia, como é que começou a história desse bar em Manaus? Onde é que o Armando conheceu a Dona Lourdes? Tu sabe dessa história? Claro. Como é que começou tudo e que agora deságua nessa nossa conversa? Então, para começar, a maioria das cidades, os donos de padaria são portugueses, né? Sim. Mas em Manaus é o contrário. Os portugueses eram donos de bares. E os meus pais, eles vieram na contramão da história, porque a maioria dos casais já vinham casados de Portugal. Mas os meus pais não, eles se conheceram aqui no Amazonas. Na cidade de Manaus? Sim, eles se conheceram em Manaus, né? Então, existiam muitos portugueses em Manaus, a comunidade portuguesa era imensa, né? Isso nos anos 50, não é, Ana Cláudia? Sim, o meu pai chegou em 63. Não, meu pai chegou antes, 53. 53, isso. Uhum. E os portugueses, eles sempre tiveram, né, esse espírito desbravador. Então, meu pai sempre dizia, não tem um lugar do mundo que não tenha um português. Aonde você for, tem um português. E eles sempre foram muito trabalhadores. Sim, sim. E sempre procuravam melhorar de vida. Então, o objetivo deles imigrarem e virem para o Brasil era para melhorar de vida. A situação em Portugal era difícil. Todos os imigrantes que vinham para cá estavam em busca de uma vida melhor. Claro. E eles vinham com um único propósito, trabalhar e enriquecer. Sim. Meu pai não enriqueceu, mas teve uma vida confortável, graças a Deus, mas à custa de muito trabalho. Então, ele já tinha um tio
que já tinha imigrado para Manaus antes, e esse tio do meu pai trouxe o meu pai e trouxe outros primos do meu pai. Foi aí que deu início, então, a família Soeiro em Manaus, não, é porque isso? meu pai não é Soeiro. Ah, não é o Armando? Não, meu pai é Dias Soares. Dias e ele Soares. ele se ressentia de quando foi registrar a mim e a minha irmã não ter colocado Dias no nosso sobrenome. Olha. Mas enfim, então o Soeiro é da família da minha mãe. O meu pai é Dias Soares, então eu fiquei com o Soeiro da minha mãe e o Lourdes, Soares, né? do meu pai. Sim. Exatamente. Então a história da família da minha mãe é igual à história da família do meu pai, né? A minha mãe também tinha um tio que já tinha imigrado para Manaus, que também tinha trazido os sobrinhos. Então ele trouxe primeiro o meu tio, o irmão da minha mãe, né? E a minha mãe conta que desde menina o sonho dela era vir para o Brasil, desde criança. Então esse tio da minha mãe, ele casou aqui em Manaus com uma filha de espanhóis e teve 3 filhos. Ele decidiu, depois de um tempo, passar 2 anos em Portugal. Ele casou com a minha tia Elvira, que era irmã da dona Lola Garcia. Olha Dona só. Lola Garcia? Sim, sim. Então, a dona Lola tinha uma irmã que era Elvira, essa casou com meu tio-avô. Então, ele decidiu passar 3 anos na terra dele, em Portugal, né? E o meu tio, o irmão da minha mãe, ficou tomando conta do comércio dele aqui em Manaus, na Casa Soeiro, bem na frente da antiga churrascaria Búfalo, ali da Joaquim Nabuco. Sim. É uma loja que vende tecido para cortina, forro para sofá. Então ali era a casa do meu tio-avô, Casa Soeiro. E o meu tio ficou 3 anos trabalhando aqui em Manaus, tomando conta do comércio dele, junto com outro primo da minha mãe que também já tinha vindo de Portugal, Sim. que era o Marcílio. O Marcílio Isso, Soeiro, olha exatamente. só, que casou com a filha do português dono do Farol Verde. Ali na Rua Conceição, Barroso. isso. Não é? Com a Conceição, é isso mesmo. Então, ele passou 3 anos e os dois ficaram tomando conta do comércio do tio, que era o irmão da minha mãe e o primo dele, o Marcílio. Ficaram ali fazendo pezinho de meia, Sim. né? E depois de 3 anos o tio voltou. E quando ele voltou, a minha mãe já estava na bagagem, porque o sonho dela era vir pro Brasil. Exatamente. Naquela época não tinha internet, né? Passagem de avião, eu acredito. A viagem era de navio, Era né? de navio, 28 dias. A minha mãe passou por Trinidad e Tobago, vários lugares até chegar aqui. 28 dias que ela falava era só céu e mar que se via. Chegou em Manaus e aí o meu tio saiu do comércio do tio e foi quando ele comprou o ponto lá do Bar do Armando, né? E a minha mãe foi morar com o irmão, né? Entendi. Minha mãe foi morar com o irmão. Só que o meu tio morreu com 39 ou 40 anos. Jovem. Foi, ele morreu muito novo. O nome dele era Henrique. E a minha mãe ficou tomando conta do bar sozinha, que na época não era bar. Não era bar. Não era bar. Era um tipo empório, alguma Exatamente. Um mercadinho, uns secos e molhados que vendia estivas. E a dona Lourdes foi trabalhar lá. Ela ficou lá com o irmão. O irmão morreu muito novo e a minha mãe ficou 4 ou 5 anos sozinha, tomando conta de tudo. Ela chegou a pesar 42 quilos. Olha só. Nesse período ela já namorava o meu pai, aquele namoro que só olhava de longe. E o que o Armando fazia nessa época, tu sabes? O meu pai, ele foi trabalhar num comércio, ele me disse o nome, mas eu não me lembro, infelizmente. Mas ele eu não sempre lembro. trabalhou nesse ramo de comércio, né? Não. Primeiro ele foi trabalhar como um empregado. Sim. E trabalhou o mês todo. Quando ele recebeu o pagamento, ele me dizia o local, eu não me lembro mais, mas enfim, mesmo que soubesse também não iria dizer. E aí quando ele viu que era muito pouco, ele falou assim, eu não larguei o meu país
deixei a minha família, porque naquela época você vinha e não sabia quando ia voltar. Lógico. Tinha gente que não voltava Era nunca com a passagem mais. só de ida, né? Exatamente. Para mandar uma carta demorava 30 dias. Então a comunicação era muito difícil. E ele falava, eu não larguei o meu país, a minha família, para vir para cá e ganhar isso. E aí ele saiu do emprego e ele foi para o mercado olhar as pessoas. Sei que ele aprendeu a cortar carne. E ele tinha uma banca no mercado onde ele vendia carne. Lá no Mercadão, onde ele vendia carne. Então meu pai entendia tudo de carne, ele sabia cortar carne como ninguém. Depois ele teve um barzinho na Aparecida, ele morou muito tempo no bairro de Aparecida, ele amava o bairro de Aparecida. Nossa, ele amava. Quando ele podia, ele levava a gente na Aparecida para andar por aquelas ruas. Volta, né? E quando meu pai morreu, eu pedi que o cortejo passasse pelo bairro de Aparecida, né? Porque ele morou lá durante muitos anos. Então ele teve um bar também na Eduardo Ribeiro. Sim. Eu não sei te dizer, era naquele prédio que fica de esquina, Eduardo Ribeiro com 24 de maio. Sim, ali perto do Cidade de Manaus? Cidade de Manaus. E aí, bom, enfim, a minha mãe estava solteira. E a tua mãe estava lá onde é hoje o Bar do Arthur. Estava tomando conta sozinha do comércio que era do irmão dela, né? Eles já namoravam há um tempo, enfim, casaram. E aí o meu pai foi para lá, mas o bar já existia, bar entre aspas, não era bar. Não era um bar. Antes do meu pai. Mas com a chegada dele virou bar. Não, ele continuou com os secos e molhados, do jeito que era quando meu tio era vivo. Entretanto, foi chegando as redes de supermercado em Manaus. Então, aquele hábito que o amazonense tinha de ir lá na vendinha, perto de casa, anota no caderno para pagar no final do mês. Comprar fiado, né? Isso. E as pessoas começaram a ir nos supermercados. E o meu pai foi sentindo, mas ele já vendia cerveja. Ele vendia uma cervejinha, mas não era nada, era cervejinha junto com o mercadinho. Né? E aí ele foi sentindo que aquilo foi afetando o negócio dele, né? Manaus, naquela época, o centro da cidade, tudo girava em torno do centro. Os órgãos públicos eram no centro, o Tribunal de Justiça era no centro, a Faculdade de Filosofia era no centro, a de Direito era no centro, a de Educação era no centro. Então, tudo girava no centro. O centro ficou abandonado e se tornou o que é hoje exatamente porque o próprio poder público foi tirando tudo, foi se afastando do centro, colocando nos bairros, e eles agora estão, inclusive, querendo fazer essa revitalização, né, povoação do centro. Porque, convenhamos, o centro está meio abandonado mesmo. Inclusive, eu estava vendo que o novo presidente do Implurb, não conheço, mas ele está com um plano maravilhoso. Fica aí a sugestão de chamá-lo para entrevista. Claro. Eu andei lendo umas entrevistas. Para revitalizar o centro histórico, Eles fizeram um estudo de povoamento do centro da década de 70, 80, para ver como o centro foi ficando totalmente comercial, né? E aí, enquanto tem comércio, tá tudo movimentado, fecha 5, 6 horas da tarde, fecha tudo, o centro fica deserto, aí chega a malandragem, os bandidos, né? Então, como fazer para o centro, para afastar esse tipo de gente? Fazendo com que o centro seja povoado de novo e se torne um bairro misto, tenha comércio, mas também que tenham pessoas morando no centro, né? Claro. Voltando para o Bar do Armando. A gente foi lá e vamos voltar. E aí meu pai foi tomar conta do bar, né? E paralelo ao mercadinho, ele vendia cerveja. E a família morava lá mesmo? Lá mesmo. Eu morei lá até os 13 anos. 13 anos. Aí quando meu pai viu que eu estava ficando mocinha, né? Ele comprou um imóvel pertinho do bar na Getúlio Vargas, que é onde a gente mora até hoje. Foi quando ele aumentou o salão do bar. O salão do bar era só metade do que é hoje. Então, ele foi paralelo, todo mundo frequentava o bar, porque era perto da Faculdade de Filosofia, de Educação, do Tribunal de Justiça,
e era aquele caldeirão. Sim. Caldeirão cultural. Tem sido essa característica do Bar do Armando, né? Tem. Esse caldeirão Tem. continua. E isso é uma coisa que eu acho que é o sucesso do bar, e é uma coisa que me orgulha, porque você tem Manaus tem lugares fantásticos, Humberto. Tem barzinho de todo tipo, de todo gosto e maravilhosos. Mas você chega num determinado barzinho, você entra, não querendo desmerecer, é todo mundo do mesmo naipe, todo mundo do mesmo estilo, todo mundo do mesmo padrão. Não existe mistura. Não, você chega no Bar do Armando e é isso que me orgulha. O que mais existe é mistura. É mistura, né? Porque tem um médico sentado numa mesa, tomando uma cerveja, e do lado tem o vagabundo, e tem o... É tudo misturado. Tem o pobre, tem o pobre, tem o rico, tem o mediano. Sim, o desempregado. Exato, tem a puta, tem o vagabundo, tem o médico, tem o advogado. E eu acho que isso é o sucesso do bar. Maravilhoso. Porque é um caldeirão, né? E eu acho que o sucesso de qualquer coisa é essa mistura. Até de uma festa. Claro. Se você vai fazer uma festa, você chama todo mundo. Me diz uma coisa, Ana Cláudia, como é que surgiu? Acho que tem muita gente que vai adorar saber, né, essa história. Como é que surgiu o famoso pernil que o teu pai servia lá e que tanta gente ia durante o dia para comer aquele sanduíche de pernil? E ainda é servido. Sim. Olha só. Não, em Portugal, os meus pais são portugueses, né? A base da alimentação portuguesa é a carne suína. Eles comem muito porco, né? E eu não sei, lá perto da terra do meu pai tem um barzinho de beira de estrada. Era a Dona Lúcia que preparava o pernil? Era ele ou era ela? Ou um dos dois. Todo santo dia, né? Eles preparavam e serviam para os clientes. E vendiam muito. Tinha vezes de vender 2 pernis num dia. Num dia, 2 pernis. Não é brincadeira, não. Era muito gostoso. E continua gostoso, né, Ana Cláudia? Eu acho que continua. A gente tenta fazer exatamente do jeito que eles faziam, né? Ana Cláudia, a Banda da Bica. A Banda da Bica é outro grande acontecimento ligado à existência do Bar do Armando. Antes de mais nada, vamos tirar uma pedra do meio do caminho. A Banda da Bica vai sair esse ano. Eu gostaria que você se posicionasse, porque tem muitos foliões aí esperando que você diga alguma coisa. O que é que você está pensando hoje? Quer dizer, nós estamos longe do carnaval, tem ano novo aí no meio. Sobre a banda, o que é que você pode dizer? Eu amo carnaval e eu gostaria que tivesse a Banda da Bica. Mas se for para ter Banda da Bica e aumentar o número de contaminações, se for para ter carnaval e dizerem que a culpa foi do carnaval, né, e ter um lockdown depois, até porque a gente vai entrar num ano político, a gente não pode ignorar que tem questões políticas por trás de várias decisões. Então, por mim, Humberto, se tiver que ter, vai ter. Se não tiver, não vai ter problema nenhum. Nós não tivemos ano passado e nós não vamos morrer se não tiver em 2022. Se for para fazer, a gente vai fazer como a gente faz todos os anos. E o lockdown foi terrível pro Bar do Armando. Nossa, muito. Eu vi você lá, eu fui um dia lá, só nós dois no bar, e tudo fechado, e você com os funcionários. Humberto, eu testemunhei isso. Eu acho que nós fomos o único bar de Manaus, junto com o Bar do Carvalho na Cachoeirinha, que ficamos fechados todo o período. Somando períodos intercalados, nós ficamos 8 meses e meio com o bar fechado. Não é brincadeira. Exatamente. Teve aquela decisão do governo de fechar só flutuantes, casas de eventos, de shows e bares com Kenai de bar. Então, eu não tinha... O meu Kenai principal era de bar. Eu não tinha o Kenai de restaurante. Né? Então, no Largo de São Sebastião, todos os bares estavam funcionando porque eles tinham o Kenai principal de restaurante. Como o Bar do Armando tinha o Kenai principal de bar, aí foi uma barra. Eu fiquei fechada quase 3 meses, 2 meses e... Passou de 2 meses e meio por causa dessa decisão. Então, e ainda amarraram no decreto que não poderia haver mudança
do Kenai enquanto tivesse fechado. Então eu via todos os locais abertos, Não foi fácil, apinhados né, de gente, e só o bar do Armando fechado. Nessa história foram 8 meses e meio. Foi muito sofrimento. Né? E quando nós reabríamos, que era permitido funcionar 1 mês e meio, 2 meses, era com horário reduzido. Então a gente mal conseguia respirar, fechavam Dava de novo. 11 horas, tinha que fechar Foi. tudo, não era isso? E assim, bateu realmente o desespero, sabe, Humberto? Ainda bem que passou, né, Ana Cláudia? Não sei se passou, Humberto, eu espero que sim. Sim, né? Quer dizer que a gente não volte a atravessar. Eu espero que tenha passado. Né? Ana Cláudia, o teu pai, o Armando, ele gostava da banda da Bica, hein? Porque ele era eu conheci o Armando, né? Ele amava. Ele era meio reservado, ele não tinha cara de bons amigos, não. Era um doce de pessoa. Mas ele tinha aquele aspecto, né, reservado. Ele gostava da banda da Bica, hein? Ele adorava. O meu pai era fechadão, ele não falava determinadas coisas. Sim. Mas quem convivia com ele percebia se aquilo estava agradando ou não. Sim. Então, por exemplo, meu pai, quando comia uma comida que ele amava, ele ficava calado. Quando ele já sabia que ele tinha gostado. Quando ele não gostava, aí era o caos. Aí ele reclamava. Tá certo. Então, por exemplo, meu pai torcia pro Vasco, mas ele não dizia para ninguém. Se a gente perguntasse dele, ele falava que não tinha time. Mas a gente sabia que ele torcia pro Vasco. Claro. Né? Então, ele não falava que gostava da Bica, mas a gente via pela reação dele que ele amava. Só que o meu pai, ele só vendia cerveja. Ele não se metia em nada. Ele não organizava nada. O papel dele durante a Bica... Ele não organizava nada. Ele só vendia cerveja. Ele tinha que se preocupar com uma coisa. Deixar o bar abastecido. Sim. Ele não fazia nada, quem ia tocar, aonde ia ficar. Eram os organizadores, né? Eram os próprios clientes, Sim, né? eram clientes. Clientes que eu tô falando da diretoria. Sim, claro. Né? Claro. Só que as coisas hoje não são mais assim, né, Humberto? Hoje, para você colocar uma banda na rua, não é um arsenal de licenças e autorizações. E tem até a questão de bloquear a rua ali, exatamente, né? A rua 10 de julho. Exatamente. É muito difícil. Meu pai não participava de escolha de... Ele levava porrada. Sim. Mas, na verdade, as pessoas sabiam que ele não tinha nada a ver com aquilo, né? Ele não participava de escolha de tema, nada. Então, não adiantava ir para cima do meu pai, porque ele não era ele que escolhia. Eu estava olhando as fotos que estão sendo mostradas agora para os nossos espectadores. Aí eu vi ali, por exemplo, o Pascarelli, que não era nem desembargador, hoje o desembargador, o João Mar Fernandes, que está aparecendo também. O Chicão. O Chicão, né, que de saudosa memória, que se foi tão jovem. Aí, o Rogério Casado. Rogério Casado, meu irmão querido. Tem também o Deocleciano Bentes, o jornalista, isso, né? Exatamente, já se foi. Eu vi o Anselmo Xíxero, que hoje é desembargador também. Não é? Nessas fotos. Ele sempre vai. De vez em quando o Anselmo passa Na lá. época da Bica, ele sempre aparece. Puxa vida. Muita Muita saudade, não dá? Dá. Né? Quem está nos vendo agora é o Manelzinho Batera, tu lembra dele? O Manelzinho de vez em quando aparece. Pois é, ele está nos vendo nesse momento. Eu mandei dizer que eu vou ver, Humberto, eu não perco de jeito nenhum. Então tem muita gente matando a saudade do bar, ouvindo falar do bar. E o bar, assim, eu tenho visto uma renovação, sabe? Porque da clientela, É uma preocupação que eu tenho de manter os clientes antigos, tradicionais, que para mim me são muito ricos e queridos, né? Mas a minha preocupação também de fazer com que o bar do Armando se perpetue na história da cidade e se mantenha vivo. De que forma? Havendo uma renovação de público, e eu tenho sentido isso. Tem dado muita gente mais jovem, né? Muita gente bonita, uma renovação de público, mas sem perder os antigos e tradicionais, né? Isso é mas eu legal. Tenho visto hoje muito em dia isso. O bar tá efervescente de novo, né? Tá sim. Eu passei lá e passei de carro e vi que a rua está encurtando de novo, ela tá estreitando de novo, quer dizer, funcionando, estava cheio. Graças a Deus. Contar uma história do bar do Armando? É muito com prazer. teu pai. O teu pai, eu chegava lá e ele dizia:
Opa, ainda bem que chegaste. Aí ele deixava eu entrar e ficar ali dentro do balcão, aquela parte de dentro, que era a sala VIP, Ali né? era a nata, tá? Nata, né? Que A ficava nata ali. da nata que entrava Aí ali. eu ficava ali, aí lá pelas tantas eu acendia um charuto. Aí ele dizia, sei como tu consegues fumar esta porra, que de um cheiro terrível. Não vai não. Eu, não, mas é gostoso, Armando, é gostoso. Mas sabes por que eu te deixo fumar? E aquilo? Eu, por quê, Armando? É porque tu espanta esses caras daqui de perto de mim que querem entrar aqui. E uma outra que... eu estava lá num bar um dia e o Celito, o compositor, um dos compositores, que também, né? Lá, o esposo da professora Heloísa. Ele mesmo. Eu estava num bar com o Celito e lá pelas tantas, todo mundo altíssimo, né, em alto grau, né, de abastecimento. Aí foi esquecido o livro de ouro da banda da Bica lá no bar. E eu cheguei para comprar alguma coisa, aí eu disse, não, eu conheço eles, me dá esse livro. Aí levei o livro para casa e comuniquei. Até hoje esse livro sumiu, sabe? Não por causa dessa história. Não, mas a minha história, assim, esse livro Não, passou depois... um ano todo comigo e eu pedindo para irem buscar. Não, vamos buscar. Não, eu sei. Até um dia eu devolvi o livro da Bica, que ficou um ano. Até chegar o carnaval, eu resolvi levar. Sim, eu sei, ele foi devolvido. Sumiu, e depois ele... Sumiu o livro. Nós não temos. Mas eu Será acho que algum eu sei. Colecionador Eu desconfio que esteja com uma pessoa, mas enfim. Tá bom. Um dia a gente descobre. Um dia a gente descobre. A gente vai descobrir. Então, tem muita história bacana, Eu sei, Humberto. eu Agora sei. mesmo, recente, teve um casal que casou na igreja São Sebastião. Sim. E fez as sessões de fotos Tem uma em foto vários deles aí que você locais. mandou, né? Mas na verdade eles não foram o primeiro casal. Que eu tenha conhecimento, esse já é o terceiro casal. Eu, olha. inclusive, ia te mandar uma foto de um casal antigo, mas eu fiquei receosa, porque como é uma foto muito antiga, eu falei, vai que a gente posta, né? Sim. E eu não sei se eles ainda estão casados ou não. Não, tá certo. Mas, enfim, o próprio Mário Adolfo fez uma matéria para o Amazonas em Tempo, há muitos anos atrás, de um casal que casou na igreja e ele entrou com a noiva nos braços dentro do bar do Armando e fez sessão de fotos em cima do balcão, porque eles tinham se conhecido lá. Tu deverias escrever um livro, As Histórias do Bar do Armando. Eu já pensei nisso. Tu já pensou também em colocar uma banda de jazz para tocar lá um dia? É maldade com ela. Já conversamos sobre isso. Já conversamos sobre isso. Ana Cláudia, que prazer. Tem muita história bacana, Humberto. Prazer falar contigo. O prazer é todo meu. Eu me senti contigo. muito à vontade. A gente Que sempre bom. fica assim, né? Sim. Mas eu me senti muito à vontade Porque aqui a gente tá hoje. conversando, Verdade. Né? Muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns por manter essa tradição boêmia, essa tradição que marca tanto a vida da nossa cidade, que é a existência do Bar do Armando. Muito obrigado. Leve meu carinho para Dona Lourdes. Só para concluir, Humberto, uma coisa que me deixa assim muito orgulhosa é de ver o carinho e o amor que algumas pessoas têm pelo bar. O bar é um local onde vende bebida. Sim. Mas eu tenho clientes que não bebem e frequentam o Bar do Armando. É mesmo? Eu tenho clientes que vão para o bar, não são muitos, claro, né? Mas que passam a noite toda. Quietinhos lá. Pedem tiragosto, Sim, água, suco, mas não tomam uma gota de álcool. Mas gostam de ir para lá, estar se lá, sentem né? bem, ficam à vontade. Isso. E isso para Os mim não tem bonecos preço. continuam lá, que é os Continuam. Dentro do bar, né? Que eu preciso Não, voltar eu lá. deixei 2 dentro do bar, porque a gente deu uma arrumadinha no bar, mudou um pouco o layout, e eu não tinha espaço para colocar todos os bonecos. Então eu deixei só o do meu pai e da minha mãe e os outros eu guardei. Cláudia, obrigado. por essa Eu que conversa agradeço maravilhosa. pela oportunidade de Muito poder obrigado contar mesmo. um pouquinho da história do bar. Muito legal. Que faz parte da história de Manaus, né? Sim, Se sem confunde dúvida. com a história de Sem Manaus. dúvida. Teus olhos continuam fantásticos. Obrigada. Fantástico. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigada. Gente, por hoje é só. Com muita alegria eu encerro essa entrevista e espero que essa minha alegria, esse meu entusiasmo, gerado por uma conversa tão boa com uma amiga que contou a história da sua família, que essa alegria esteja com você durante todo o fim de semana. Até segunda, se Deus permitir. Bom fim de semana. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe.
Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer.